Eu sou muito grato ao Deus Todo-Poderoso por me dar o privilégio de ser um anunciador do seu Evangelho. Tenho consciência de que fui chamado para isso e, desde novo convertido, que o Espírito Santo me impulsiona a transmitir o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na capital João Pessoa. Trabalhamos em programas de rádio, vários programas, mais ou menos 10 anos, transmitindo sempre a mensagem das boas novas do reino de Cristo Jesus. E são muitos anos que nós temos com muita alegria nos nossos corações, transmitindo sempre o Evangelho libertador do Senhor Jesus para aquelas pessoas que ainda não foram regeneradas pelo poder da palavra do nosso Deus. Mas também prego o Evangelho para a igreja, porque Deus tem me falado ao coração, ministrado ao coração, que tem muitas pessoas na igreja que precisam também ouvir o Evangelho, porque ainda não assumiram aquele compromisso de fidelidade, conforme diz o Evangelho, para então viver uma vida transformada, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero ler com você em um texto que nós encontramos, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 11 ao 14, onde está escrito: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes foi blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus por essa sua graça que nos chama para estar na sua presença, fazer parte da sua família, do seu povo e ter o nosso ser como instrumento de anunciar a sua bondade, que é boa e agradável aos nossos semelhantes. Eu me sinto privilegiado porque há muitos anos atrás o Espírito Santo me convenceu de que eu deveria viver para Deus e com Cristo Jesus, fazendo a sua obra em anunciar a sua palavra. Já se diz que cada um dá aquilo que tem, e o Espírito Santo me deu o dom da palavra, e com muita alegria eu busco estudar, compreender os mandamentos de Deus, o Evangelho de Cristo,
justamente para transmitir a palavra do Senhor. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. É um imenso privilégio aquele que Deus chama para pregar o seu Evangelho. Eu digo sempre que é muito importante o pregador de avivamento. Nos dias em que nós estamos vivendo, há uma necessidade tremenda de mensagens de motivação. É muito importante. Eu faço isso quase sempre que eu prego. Na introdução da nossa mensagem, começamos com uma palavra de motivação. Também há uma necessidade muito urgente de ensinar a Bíblia, o que chamam de doutrina, para a edificação do povo de Deus. Mas o principal é a pregação do Evangelho, porque o Senhor Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus já nos levou a aproximadamente, mais ou menos, 70% do estado da Paraíba, que é o nosso estado, mas o meu desejo era poder chegar a todo o Brasil com a mensagem do Evangelho, pessoalmente, porque através das mídias sociais, da internet, dos meios de comunicação, nós temos chegado em todo o país e até lá fora. Mas, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Eu sou muito grato a Deus por essa chamada para pregar o seu Evangelho. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso é um privilégio muito grande, você fazer parte do ministério, você fazer parte da igreja e ser útil para o povo de Deus, seja através do ministério de intercessão, orações, seja ministrando a palavra de Deus, seja através do louvor. No meu caso, Deus me chamou para pregar a sua palavra e assim eu faço com muita satisfação. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Esse é o caso do apóstolo Paulo, que antes de se converter para o reino de Cristo Jesus, era um homem terrível, perseguidor, que maltratava e consentia na morte dos cristãos simplesmente por confessarem o nome de Cristo. Mas ele achou graça diante de Deus, foi chamado e fez uma grande obra para o reino de Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Tudo é mediante essa graça que nós achamos diante do Espírito Santo, e ele nos capacita, e ele nos orienta, e ele nos guia, e ele nos impulsiona a exercermos com dignidade o ministério na ministração da palavra de Deus. Cada um sabe a sua chamada, e todo aquele que descobre que faz parte deste ministério de anunciar as boas novas do Evangelho deve exercer com plenitude nestes últimos dias, porque Cristo está voltando. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.